Alô, Psis! Vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho do comunicado feito pelo Conselho Regional de Psicologia para a categoria dos psicólogos. Então, eles publicaram isso no dia 14, né? Hoje eu estou gravando dia 16, orientando psicólogos e psicólogas, né, sobre o papel da psicologia e passando algumas estratégias de atuação profissional em função da pandemia do Covid-19, né, o coronavírus, o novo coronavírus. Então o texto deles, né, começa assim: diante da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, reconhecida pelo decreto da OMS, Organização Mundial da Saúde, na última quarta-feira, dia 11 de março de 2020, o Conselho Federal de Psicologia reforça que constitui possibilidade de exercício profissional a atuação em emergências e desastres, em contextos clínicos, contextos de assistência social e de políticas públicas. Nesse sentido, o CFP presta as seguintes orientações à categoria profissional. Então, o que a gente deve fazer? O profissional ele deverá observar recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, das secretarias da saúde e autoridades civis sobre eventuais possibilidades de quarentena, resguardo e isolamento. E para fins laborais de trabalho, deverá seguir a legislação vigente referente a atestado de afastamento. Outra recomendação que eles apresentam aqui. Falam também da prestação de serviços em locais ventilados, não locais fechados, locais que permitam também manter a distância de 1 a 2 metros entre as pessoas, se isso for possível, que seja seguido. Até o momento não há orientação das autoridades para suspensão das atividades psicológicas, serviços clínicos, psicoterapia, esse tipo de coisa. Lembrando que esse texto foi publicado dia 14 agora do mês 3, pelas 3 horas da tarde. Outra recomendação que eles passam: caso o profissional opte pela prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologia da informação e da comunicação, como o atendimento online, deverá seguir as orientações da Resolução CFP número 11/2018, que é aquela que regulamenta como que vai ser feito o serviço de psicologia por meio da internet. Em especial, né, a necessidade da realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia. E para você realizar esse serviço ou serviços, né, de atendimento online, você precisa fazer um cadastro numa plataforma chamada ePsi, da qual vale dizer que a Sociedade dos Psicólogos tem um texto, foi escrito pelo meu xará, Caio César Rodrigues, falando ali um passo a passo, né, para colegas da profissão, como que funciona essa resolução e como que a gente faz o cadastro e pode trabalhar também com a modalidade online, que é uma modalidade que a gente deve pensar também aí para seguir o nosso trabalho nesses próximos dias, conforme, né, forem surgindo novas informações a respeito da disseminação da Covid-19, bem como novas orientações da nossa categoria, do nosso conselho. Então, eles falam aqui, né, se houver dúvida sobre o atendimento online ou sobre o cadastro, procure orientações junto ao seu respectivo CRP. E reforço aqui também, mais uma vez, que a gente tem um texto lá no site da Sociedade dos Psicólogos falando passo a passo, com fotos, como você faz esse cadastro, quais plataformas são recomendadas e, enfim, uma série de dúvidas comuns. Aqui no texto eles também falam: as ações do psicólogo, da psicóloga, devem contribuir para orientar sobre aspectos de higiene que visem a minimizar riscos de contaminação, e ao que tudo indica, né, essa é uma das principais características que alarmam sobre esse vírus, né, é a sua altíssima taxa, né, de disseminação e de contaminação. Ainda que digam, né, algumas pessoas que a letalidade dele, né, é baixa, gente, há uma letalidade, né, por menor que seja essa letalidade, estamos falando de vidas humanas, né, estamos aí falando de populações, né, específicas com risco, né, principalmente codependentes, idosos e fumantes principalmente. Então,
ainda que falem, né, que as crianças estão imunes, ou que só vai matar velho, ou que só vai matar um tipo de população, é esquisito eu ter que falar isso para quem, né, relembrar isso para algumas pessoas, que continuamos falando de vidas humanas. E ainda que a letalidade deles seja baixa, há uma letalidade em jogo, e a contaminação dele é completamente fora da curva. Então, aqui continuando o texto, as ações do psicólogo devem contribuir para conscientizar sobre eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais advindas dessas mudanças. Abordar, quando necessário, implicações emocionais de uma possível quarentena e de aspectos psicológicos do isolamento, em especial pessoas idosas, que, ao que tudo indica, são as pessoas, né, que é a população com a maior taxa de letalidade frente a esse vírus. Eu não sou médico, né, não posso falar de questões mais biológicas a nível da infecção e da letalidade, mas já ouvi, né, alguns médicos falarem, né, que em população jovem, adulta, né, chega entre 3 a 5% de letalidade, e na população idosa, né, principalmente a partir dos 79 anos, isso chega entre 15 e 20%. Repito que eu não sou médico e essas informações específicas devem ser conferidas. Bom, continuando aqui, a ação do psicólogo também, né, deve contribuir para exercer a profissão segundo os princípios do Código de Ética Profissional do psicólogo, prestando informações precisas de modo a não causar pânico. E aqui embaixo eles colocam aqui, né, medidas de prevenção. Então o CFP, né, reforça ainda as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre medidas de prevenção, tais como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar antisséptico de mãos à base de álcool gel com pelo menos 70% de concentração, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e nariz com a parte interna do cotovelo, evitando utilizar as mãos. Optar por lenços descartáveis, né, ao invés daqueles lenços de pano, manter os ambientes ventilados com janelas abertas e, caso apresente os sintomas, procurar os serviços de saúde. No caso aqui eu vou abrir um parênteses, reforço que não sou médico, mas estou estudando um pouco do caso, tenho ouvido bastante recomendação, e sobre essa questão dos sintomas e procura de serviços de saúde, o que eu tenho ouvido por aí é que na maioria das pessoas os sintomas serão leves, vão se assemelhar a uma gripe comum, em outras pessoas talvez, né, não vão nem perceber os sinais, né, do Covid-19, e quando que é a hora de procurar, né, o médico, já que você está com sintomas, né, de gripe, né, uma síndrome gripal. O que eu tenho ouvido é um sintoma específico, que é a falta de ar. Então, se você está com coriza, está com aquela dor de cabeça, um pouco de febre, né, fique em casa, se isola, coloca máscara, protege os seus familiares, mas não vai para o serviço médico, para o pronto-socorro, que já estão ficando sobrecarregados. Se você necessitar, né, de uma internação, de uma ajuda médica, o sintoma da falta de ar. E nesse momento você vai procurar, né, um médico, procurar um pronto-socorro, e com a máscara, pessoal, até porque você pode ficar lá, talvez você não tenha o vírus, mas se você tiver e fica numa sala de espera, você pode acabar passando aquilo para outras pessoas. Então, continuando o texto aqui, né, o CFP informa que após tomar medidas preventivas, né, após tomar medidas preventivas internamente, estão mantidas as atividades internas e o funcionamento normal da autarquia. Porém, foram suspensas as atividades e eventos com maior número de participantes durante o mês de março. O que envolve, né, ali os eventos em auditórios. Eu cheguei até a falar com alguns formandos de psicologia que não conseguiram, né, fazer a colação, que foi adiada, e outros tantos que já tinham, né, o diploma e queriam fazer o cadastro no conselho também, né, me informaram que essa atividade está, né, suspensa por hora, uma vez que tem toda uma palestra ali preparatória para entrega, né, da nossa carteira profissional. Continuando o texto aqui, para facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus Covid-19 e combater a propagação de notícias falsas, o Ministério da Saúde desenvolveu aplicativos com dicas de prevenção, descrição de sintomas, formas de transmissão,
mapa de unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas pelo assunto. Os aplicativos estão disponíveis para os sistemas operacionais iOS e Android. O aplicativo se chama Coronavírus SUS, tá? Pelo menos eu que utilizo Android aqui encontrei ele com esse nome. E por fim, né, a OMS também disponibilizou informações das principais dúvidas sobre a Covid-19 e a Fiocruz divulgou seu plano de contingência diante da pandemia do novo coronavírus. Essas duas partes aqui, né, estão com hiperlinks, né, na matéria, você pode acessar, eu vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo.